Vamos agora obter a série de Maclaurin da função seno de x. A série de Maclaurin é a designação que se dá à série de potências de x da função seno. Como vimos noutros vídeos atrás, o cálculo de uma série deste tipo reduz-se ao cálculo dos coeficientes dos vários a's da série. E vimos também que os coeficientes são dados por esta fórmula geral: AN igual à derivada de ordem n da função f, que neste caso vai ser a função seno, calculada no ponto zero, a dividir pelo fatorial de n. Então vamos calcular alguns coeficientes da série e tentar obter uma expressão geral para eles que nos permita então escrever a série da forma que aqui está. Bem, a nossa função f é seno de x, o valor de f no ponto 0 é seno de 0, que é 0, e portanto isto dá para calcularmos a A0, que é igual à derivada de ordem 0, que é a própria função calculada no ponto 0, a dividir por fatorial de 0, que é 1. Ora, a função no ponto 0 vale 0, portanto A0 é igual a 0, é o que tiramos deste cálculo. Agora calculamos a derivada de ordem 1 da função seno, que é cosseno, e o valor do cosseno no ponto para x igual a 0 é 1, e esse é o valor que nós vamos colocar no numerador da fórmula que nos dá o termo A1 da série. O valor da derivada de ordem 1 no ponto 0 dividido pelo fatorial de 1. Ora, este valor é igual a 1, como acabamos de ver. 1 fatorial também é 1, portanto A1 igual a 1. Depois a derivada de ordem 2 de seno é a derivada de cosseno, que é menos seno. E o valor da derivada de ordem 2 no ponto 0 é menos seno de 0, que é 0. E, portanto, se a derivada de ordem 2 no ponto 0 é 0, o A2 também tem que ser 0, e, portanto, nós podemos pôr aqui A2 igual a 0. Depois, a derivada de ordem 3 é menos cosseno de x, é a derivada de menos seno, e o valor da derivada de ordem 2 no ponto 0 é menos cosseno de 0, dá menos 1, e, portanto, menos 1 é o valor que colocamos aqui, calculamos a derivada de ordem 3, portanto, estamos a calcular A3, é o valor que pomos aqui, menos 1 sobre fatorial de 3, que é o A3, portanto, o nosso A3 fica menos 1 sobre fatorial de 3. Depois calculas a derivada de ordem 4, que é, pode-se indicar assim, é a derivada de menos cosseno, que dá mais seno, e o valor da derivada de ordem 4 em 0 volta a ser 0, e tu repara que ao voltares ao seno, nós a partir daqui repetimos tudo. Portanto, a derivada de ordem 5 vai ser igual a esta, a derivada de ordem 6 igual a esta, a derivada de ordem 7, a derivada de ordem 8. Portanto, repara, os valores das derivadas no ponto 0, que podes ver nesta coluna que aqui está, elas vão ser sucessivamente 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, etc. A sucessão deles vai ser esta que podes aqui ver. E desde já podes ver também que os termos de ordem par, A0, A2, A4, que seria o correspondente a este, são todos 0. Os termos de ordem par são todos 0. Portanto, se tu escreveres os termos de ordem, a tua série, os termos de ordem par, A0, A2, A4, A6, A8, tudo isso são todos 0. E os termos de ordem ímpar, como é que tu os achas? As derivadas, aqui na fórmula do AN, o que fica em cima, alterna entre 1 e menos 1. Para o primeiro termo, para o A1, o que pomos aqui em cima é 1. Para o termo ímpar seguinte, que é o A3,
o que pomos aqui em cima é menos 1. Para o termo seguinte, que é o A5, o que pomos aqui em cima volta a ser 1. Portanto, o que vamos obter é uma série deste tipo. Os A0 são 0 e o A1 é 1, o A3 é menos 1, o A5 é 1, o A7 é menos 1. Faltou-me aqui pôr o A1. O A1 é 1 sobre fatorial de 1, porque o 1, este 1 menos 1 é o que a derivada vale, ok? É o que a derivada vale. Temos que dividir também pelo fatorial de n. Portanto, quando estamos a calcular A1, quando n é 1, pomos aqui fatorial de 1, quando n é 3, fatorial de 3, etc. E, portanto, aqui fica menos 1 sobre fatorial de 3, aqui 1 sobre fatorial de 5, aqui menos 1 sobre fatorial de 7, tudo isto. E a série é a série que fica aqui à frente. Podes ver que esta série é fácil fixar como é que se gera o próximo termo. Talvez queiras parar este vídeo e pensar, dizer por ti qual era o próximo termo que iríamos aqui pôr. Como podes ver, são tudo termos que envolvem potências de x cujos expoentes, começando aqui em 1, são os sucessivos números ímpares. Então, uma expressão geral para esta série pode ser escrita da forma que aqui está. E queria que tu observasses a razoabilidade desta fórmula. Primeiro, repara que estamos a usar aqui 2n mais 1 e 2n mais 1. Isto é uma expressão muito conveniente quando tu queres obter apenas expoentes ou números ímpares, porque para qualquer inteiro n, 2n mais 1 dá ímpar. Se substituís aqui o n igual a 0, o n por 0, isto dá 1. Se substituís o n por 1, dá 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Se substituís o n por 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Substituís o n por 3, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Portanto, esta expressão 2n mais 1 é uma máquina de gerar números ímpares. Portanto, repara que isto vai dar, o nosso expoente vai ser sempre ímpar e o termo cujo fatorial é achado aqui também vai ser sempre ímpar e são iguais como a nossa fórmula pede. São iguais, ok? Como a nossa série pede. E aqui podes supor que temos um fatorial em baixo, portanto também são iguais. E o que é que este termo menos 1 elevado a n faz? Este termo que aqui está em cima. Bem, este termo é uma máquina de alternar sinais. Facilmente podes verificar aqui que quando o n é 0, o termo tem sinal menos 1 elevado a 0, sinal mais. Quando n é 1, ele tem sinal menos. Quando n é 2, tem sinal mais. Quando n é 3, sinal menos. Então falta-me aqui qualquer coisa. Porque quando n é 1, eu quero que isto tenha sinal mais, é o termo de ordem 1. Ok, o termo de ordem 1. Quando n... esquece o que eu agora disse, ok? Esquece o que eu agora disse, vou reafirmar outra vez para dizer certo. Okay? Quando o n é 0, estamos a gerar o termo de ordem 1 e eu quero ter sinal mais, o termo com expoente 1. Quando n é 1, menos 1 elevado a 1 dá menos, e quando n é 1, eu estou a gerar o termo de expoente 3 e quero que de facto o sinal seja menos. Quando n é 2, eu tenho aqui em cima menos 1 elevado a 2, tem sinal mais, e quando n é 2 aqui, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, estou a gerar o termo de ordem 5. Assim é que bate certo. Portanto, este menos 1 permite que o sinal alterne variando com a paridade do n e, portanto, permite-nos obter os sinais alternados para a série que nós aqui vemos. Agora, nós podemos olhar para esta série e Maclaurin leva ali um A e tentarmos
convencer que isto é a série da função seno. Podias calcular da mesma maneira que nós vimos agora a série da função cosseno, e a série da função cosseno ias ver que dá esta aqui, se calculássemos com a mesma estratégia que usamos agora para a função seno. E nós sabemos que a derivada de seno que tem que ser cosseno. Portanto, convém que a derivada desta série dê aquela que nós obtemos se expandirmos a função cosseno em série de Maclaurin. E de facto dá, porque observa que a derivada de x dá 1, a derivada de x ao cubo sobre fatorial de 3, já calculamos no outro vídeo, dá x ao quadrado sobre fatorial de 2, a derivada de x à quinta sobre fatorial de 5, fatorial de x à quarta sobre fatorial de 4, etc. Portanto, esta série representa, vemos que confirma uma propriedade que a função seno tem, que é a da sua derivada dar a função cosseno. Também podes observar aqui que o seno de zero tem que dar zero, não é? É um teste muito rápido, talvez o mais simples que possas fazer a esta função, a esta série. E há um aspecto curioso aqui, há uma aproximação que é muito comum ser usada quando o x é muito pequeno. Quando tens, por exemplo, um x igual a isto. Se substituís o x na série, estes expoentes, quando tu elevas a uma potência positiva um número muito pequeno, essa potência muito mais pequena fica. E, portanto, o que está para este lado, quando o x é muito pequeno, é aproximadamente zero. E isso justifica uma aproximação que tu vais encontrar em algumas aplicações, que é seno de x aproximadamente igual a x. Se fores à tua máquina e puseres o ângulo em radianos e calculares o seno deste ângulo, vês que o valor do seno tem aproximadamente este valor. Já agora, esta série aqui em baixo, sendo a série da função cosseno, ela pode ser representada por esta expressão que aqui está, com a notação sigma. Podes ver que agora só nos interessam os expoentes de ordem par. Talvez isto possa ajudar-te a entender porque que cosseno de alfa é igual a cosseno de menos alfa. Se pusermos o simétrico do ângulo, o cosseno continua a valer a mesma coisa, porque se nós colocarmos menos alfa aqui nestes valores de x, o expoente par faz com que seja indiferente o sinal que a gente lá ponha. Da mesma maneira, se for já a função seno, a gente sabe que já não é assim. A função seno é uma função ímpar, ao contrário da cosseno, que é uma função par, por causa desta propriedade. O seno de alfa é o simétrico do seno de menos alfa, e podes confirmar isso se vieres aqui à série e onde está x, colocares alfa, obtens uma dada série. Se colocares menos alfa, pelo facto dos expoentes serem todos impares, o sinal muda. Portanto, isto também reflete, era uma propriedade que nós esperávamos, porque sabemos que o seno é uma função ímpar e o cosseno é uma função par. Mas queria-te eu justificar aqui a forma desta série, e observa que neste caso nós temos como expoente 2n. 2n é uma máquina de gerar números pares quando substituís o n por sucessivos inteiros. Então, quando o n é 0, 2n é 0, quando o n é 1, 2n é 2, quando o n é 2, 2n é 4, quando o n é 3, 2n é 6, quando o n é 0, 2n é 0, portanto, geramos os sucessivos números pares. E aqui em baixo o mesmo. E, portanto, podes ver que aqui na série, quando o n é 0, menos 1 elevado a 0 dá 1, fatorial de 2 vezes 0, fatorial de 0 dá 1,
x elevado a 0 também dá 1, e portanto o primeiro termo é 1. Quando aqui na série fazemos o n igual a 2, o n igual a 1, que é o que segue ao 0, menos 1 elevado a 0 dá menos 1, portanto justifica o sinal que está aqui. X elevado a 2 vezes 1 dá x elevado a 2, que é o que podes ver aqui, e fatorial de 2 vezes 1 dá fatorial de 2, que é o que podes ver aqui, e então podes testar esta expressão para mais valores de n, para ver que os termos que vão sendo obtidos vão sendo os que aqui vês, e então esta expressão na notação sigma representa a série de Maclaurin da função cosseno de x. Convém dizer que tanto uma série como outra são convergentes. As séries para a função cosseno e para a função seno são convergentes para todo o x. Portanto, o intervalo de convergência delas é de menos a mais infinito.